A democracia brasileira está sob ataque e o presidente da República integra o grupo dos atacantes. Como podemos lidar com essa situação sem, ao mesmo tempo, ferir o princípio da liberdade de expressão? A gente vai refletir sobre esse problema hoje com o jurista, professor e associado do Livres, Adroaldo Catão. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Adroaldo, antes de mais nada, super obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente. Eu que agradeço de novo aí o convite, sempre fico honrado aí em participar dos eventos do Livres, vocês aí que estão nós, né, que estamos nessa trincheira, né, difícil, num momento complicado, mas eu acho que é sempre importante, sim, discutir esses temas, inclusive, assim, a exaustão, né, eu acho que é o momento mesmo do Livres estar dentro desse debate. E estamos aqui para contribuir no que for possível. Adroaldo, eu queria, antes de mais nada, assim, dado o contexto meio estranho que a gente vive, em que, inclusive no meio liberal, especialmente entre libertários, muitas vezes existe uma noção incorreta de que democracia e liberdade seriam até termos antagônicos. O que, quando você sai da bolha, é uma coisa assustadora, né? Porque democracia e liberdade no mundo todo são, enfim, princípios indissociáveis, né? Eu queria pedir para começar essa conversa trazendo esse balizamento importante, assim, aproveitando tua formação como jurista especialista em filosofia do direito, né? Qual é a importância para a liberdade individual de termos um regime democrático? Bom, Mano, eu acho que assim, essa confusão, né, vamos dizer assim, ela na verdade ocorre porque muitas pessoas estão tendo, e aí, já que você mencionou filosofia, eu gosto de usar, de provocar, né, fazer uma provocação, usando uma expressão que Karl Popper usou no seu famoso, né, a Sociedade Aberta e seus Inimigos, quando ele se refere a intérpretes vulgares de Marx. Um dos inimigos que ele faz a crítica é o próprio Marx, e ele faz previamente a crítica àqueles que interpretam Marx de uma forma vulgar, comum. E aí eu falo desses liberais, né, que também fazem esse tipo de interpretação com o liberalismo, ou que dão ênfase a um tipo de liberalismo em detrimento dos outros, e portanto, interpretam essa noção de liberdade de uma forma muito vulgar mesmo, né? Muito simples, muito tosca, né? E esquecem que o próprio conceito de liberdade não pode prescindir da inserção e do contexto social. E isso ficou muito claro nesse período de pandemia, ficou muito claro diante desses ataques que você bem mencionou, que a democracia vem sofrendo. E é essa interpretação que a gente tem que combater, essa interpretação de que a ideia de liberdade prescinde de um contexto social, da própria noção de coletividade, né? Eles não são conceitos necessariamente antagônicos. Eu posso puxar de novo Popper, quando ele faz a distinção entre individualismo e coletivismo, ele deixa isso muito claro, né? O individualismo não é a ausência do coletivo, né? É uma outra questão relacionada a esse antagonismo entre individualismo e coletivismo, em que você não deve, obviamente, uma sociedade aberta não deve tratar, né, as questões sociais como se fossem uma imposição de cima para baixo, ignorando direitos individuais. Essa é a atenção, né? Essa é a grande preocupação. Não é negar a ideia de uma coletividade, não é negar a ideia de que existe uma coletividade e que direitos individuais também precisam dessa coletividade. Então, acho que isso, como premissa, né, precisa ser rediscutido, colocado à mesa, né, para que a gente, eu digo nós liberais, que compartilhamos mais ou menos dos mesmos princípios, né, para que a gente entenda melhor alguns temas que vêm sendo tratados aqui. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Que é uma coisa que me incomoda profundamente, também pela posição de gestor público na qual eu me encontro hoje, né? Eu sempre digo isso, que isso me colocou numa posição muito difícil na pandemia, claro, muito menos difícil
do que aqueles gestores que estão lidando diretamente com a pandemia. Eu estou num órgão de trânsito, mas mesmo assim a gente foi impactado. E muito me incomodou a atitude imediata de alguns libertários, liberais, que vieram, eu digo assim, uma atitude até meio infantil, sabe? Assim, reclamar da obrigatoriedade do uso de máscara, reclamar de medidas restritivas numa pandemia, sabe? Numa emergência pública. Parecem crianças batendo o pezinho, sabe? Não vou não usar máscara. Isso me incomoda assim, profundamente, porque as pessoas que têm algum nível de liderança e preocupação passaram a se preocupar com essas questões coletivas e que não necessariamente implicam em violação de direitos individuais, na medida, obviamente, que você trate isso com alguma proporcionalidade. Então, isso deveria ser um debate comum, um debate tranquilo, um debate que se fizesse por meios racionais, que se discuta, tudo bem, a proporcionalidade, o tamanho das medidas, mas que não venha com um argumento aí, sim, vulgar, simplista, de que qualquer medida de restrição é uma violação do princípio da liberdade, enfim. Então, isso me incomodou muito, e me incomoda até hoje, né? Porque até hoje... Porque a ausência das medidas traz danos graves para a vida das pessoas e, consequentemente, para a liberdade, né? Então, não é como se fosse uma escolha entre um cenário onde há uma restrição de liberdade com o uso de máscara e um cenário perfeito de fruição completa da liberdade, porque tem um vírus que está cerceando a liberdade muito mais do que qualquer medida de contenção, né? Exato, e essas medidas, assim, claro, lembrando, né, dentro de uma proporcionalidade de caráter temporário, de caráter excepcional, que só foram cogitadas diante de uma emergência, né, como você está dizendo, diante de fatos de um vírus que está circulando e de pessoas que estão morrendo, e as implicações enfim, que isso tem de um ponto de vista também individual, né, também individual. A sua não obediência, né? A sua resistência em participar desse esforço coletivo, ela não tem implicações somente na sua escolha, na sua individualidade, ela tem implicações nos demais indivíduos, e implicações que são sistêmicas, né? Muitas vezes você não tem nem como prever. Então, nesse momento de emergência, me incomodou muito a postura de certos liberais. Eu me lembro que eu citei Ayn Rand, eu citei Hayek em trechos em que eles deixam claro que a situação de emergência ela precisa ser encarada como uma situação de emergência, entendeu? E mesmo esses teóricos que são, vamos dizer assim, né, base de um liberalismo individualista muito duro, vamos dizer assim, né, em defesa do individualismo, mesmo esses teóricos entendem a situação de emergência. Então, eu acho que isso também está relacionado com essa pergunta que você fez, que a gente, além de estar vivendo uma pandemia, né, a gente está vivendo também uma situação de emergência no debate público, né, relacionada à discussão de fake news enfim, ameaças e tudo mais, e que as pessoas têm tratado simplesmente como uma questão de liberdade de expressão. Isso também é outro problema, né? Eu acho que, na verdade, você estava até falando disso lá no início, eu puxei mais ainda, porque é tanto problema que a gente está vendo com relação a esses conceitos, que as coisas às vezes se confundem mesmo. Isso, e agora eu queria justamente, dado essa base comum que a gente já criou da importância da democracia, eu queria aprofundar nessa questão. Quando que a expressão de uma ideia deixa de ser apenas uma expressão de ideia e se transforma num ataque às instituições? Como fazer essa diferenciação entre o que é um caminhoneiro insatisfeito dizendo eu queria que o Supremo pegasse fogo, expressando uma raiva, uma indignação, e quando isso se transforma num ataque institucional, para além da expressão de um sentimento apenas. Eu acho, viu, mano, já falando um pouco mais como advogado mesmo, tá? Eu acho que esse tema, no âmbito do direito constitucional brasileiro, ele, claro, como qualquer tema relacionado a direitos fundamentais, ele sempre vai deixar espaço, algo como uma zona cinzenta, certo?
em que haverá divergências, tá? Em primeiro lugar, é sempre importante dizer isso. Então, eu vou citar um exemplo. O presidente Bolsonaro, ainda antes de, né, na época pré-candidato, eu acho, não me lembro bem, mas usou uma expressão extremamente, vamos dizer assim, de mau gosto, que por muitos foi considerada racista, né, quando falou em quilombolas que pesavam arroba, algo nesse sentido, né? E isso virou um processo, tá? E o presidente foi absolvido desse caso. Então, veja, essa absolvição, ela gerou controvérsias. Ninguém ficou satisfeito, sabe? Essas são as situações em que, assim, termina que qualquer lado que o juiz decidir vai gerar insatisfação, porque é uma zona cinzenta. Você concorda comigo? Quer dizer, não é fácil dizer se foi ou não foi racismo aí nesse caso, e eu não vou entrar aqui no juridiquês, tá? É só para deixar claro que esse tipo de controvérsia é normal, sabe? Isso é muito importante. Então, lá naquela época em que ele foi absolvido, ninguém reclamou do STF, tá? Ninguém reclamou do STF. Outros casos apareceram semelhantes, né? A gente está falando do tema racismo, mas isso pode envolver questões que são um pouco mais claras. Então, por exemplo, ameaçar alguém não tem nada a ver com liberdade de expressão já não é liberdade de expressão. Tá? Já não é uma discussão sobre liberdade de expressão, já é outro debate. É um debate sobre tipologia do crime, já saber se é crime ou não é de ameaça. Então, quando alguém vai para a televisão, para um vídeo, sei lá o que for, e faz ameaças concretas a um indivíduo concreto, quer dizer, não é uma crítica abstrata ao STF, assim, mesmo assim há controvérsias, mas já fica mais claro que é uma situação diferente. Ainda assim, mano, é normal que numa decisão dessa as pessoas, muita gente discorde, advogados concordem de um lado, outros discordem do outro. A vida do direito é isso. A vida do direito é controvérsia, ainda mais no direito constitucional, certo? É que a gente está falando aí, mais uma vez, um debate que foi vulgarizado, né, que é sobre o ativismo judicial das cortes constitucionais, no caso do nosso STF. Eu mesmo sempre fui um crítico, eu sou um defensor da contenção, eu sou um defensor de cortes mais contidas, que tendem a ser menos espalhafatosas, a ser menos, a entrar menos no debate e mais deixar que as forças políticas conduzam esse debate. Mas essa crítica que eu sempre fiz, tá, nunca significou mas nada perto do que a gente está vendo agora, que é basicamente as pessoas desconhecendo que esse é o papel de uma corte constitucional. Ou seja, o aumento do poder das cortes constitucionais aconteceu no mundo todo, entendeu? É um desenvolvimento da democracia aí do final do século XX, início do século XXI, normal. Isso é a normalidade das cortes constitucionais. Evidentemente que eu também sempre chamei a atenção, e muitos juristas, para que a corte se contenha, mas dentro de um debate democrático. Nunca, jamais pensando em transformar esse modelo num modelo em que o executivo tem o poder de destituir uma corte constitucional, porque aí você mata completamente a própria ideia da existência de uma corte constitucional, que é nada mais nada menos do que limitar o poder. Né? É um elemento desse checks and balances. Então, quando alguém que se diz liberal, né, faz a crítica ao STF, extrapolando para falar, enfim, do STF, aí você já está discutindo outra coisa, entendeu? Uma vulgarização desse debate. Então, no âmbito voltando um pouquinho para a tua pergunta, no âmbito da discussão sobre liberdade de expressão, também acontece isso, certo? A Corte brasileira, e assim, é muito importante que isso fique claro, tá? O STF tem uma tradição libertária na defesa da liberdade de expressão, certo? Eles têm um princípio, e aí também não vou entrar no juridiquês, mas analisando os casos, né, emblemáticos, você vai ter aí, eu vou citar dois, vou citar o caso do diploma para jornalista, tá? O caso do diploma para jornalista, o STF entendeu inconstitucional uma lei que exigia que empresas de comunicação contratassem apenas aqueles formados em jornalismo. O STF entendeu que essa lei era inconstitucional, porque ela criava uma exigência prévia para veiculação de conteúdo. Veja só, é uma restrição simples, você concorda comigo? Não tem nada de censura, né, de conteúdo, não se tratava disso, mas ainda assim o STF considerou que essa norma era inconstitucional. E o outro caso que eu cito é o caso da biografia não autorizada,
que é uma questão de interpretação do nosso Código Civil, do direito à imagem. Então, se exigia a autorização do biografado para que ele, enfim, que o escritor escrevesse uma biografia. O STF derrubou essa exigência, dizendo que ela era inconstitucional, fez uma interpretação do Código Civil que a gente chama conforme a Constituição, dizendo, não existe mais a exigência de biografia. E, recentemente, para não deixar de citar um terceiro caso, que ficou muito famoso no direito, né, que foi o caso do direito ao esquecimento. Isso gerou muito artigo, ainda gera, né, muita discussão acadêmica, e também no âmbito das decisões. O STF foi lá e acabou com isso, ele disse assim, não existe direito ao esquecimento, porque isso viola a liberdade de expressão. Então ninguém pode acusar o STF de ser um tribunal. Só para contextualizar, o direito ao esquecimento é aquele caso que a pessoa se envolve num problema, num crime, é acusada de alguma coisa, e aí 30 anos depois continuam falando sobre aquele crime. E aí algumas pessoas queriam pleitear o direito de, depois de um determinado prazo, ter aquele assunto esquecido. É basicamente isso, mano, exatamente, né? E aí o STF disse o quê? Não existe esse direito ao esquecimento, né? Quer dizer, existirá, eventualmente, ações por dano relacionada a algum uso, né, exagerado, mentiroso, ou qualquer coisa desse tipo, mas o princípio, a ideia de que existe um direito ao esquecimento não existe mais. Então o STF não pode ser acusado de ser um tribunal que viola a liberdade de expressão. O que estão dizendo é que esse inquérito, né, especificamente esse inquérito sobre as fake news, ele é inconstitucional, e eu compreendo plenamente os argumentos de quem defende isso, tá? Mas esses argumentos são, como tudo no direito, também controversos, entendeu? Ao outro lado, há pessoas que defendem... Tenta explicar qual que é o argumento, basicamente, porque tem uma questão da origem. O argumento mais forte é a origem do inquérito, tá? O que é que aconteceu? O STF usou um subterfúgio, vou chamar assim, que é o seu próprio regimento interno, que prevê a possibilidade do inquérito ser aberto para crimes praticados no tribunal. E aí é onde está a interpretação do que é esse no tribunal no mundo de hoje, né? No mundo de hiperconexão. Não é dentro do tribunal, da sede do tribunal, né? Então, alguém que está praticando, por exemplo, ataques ao tribunal, poderia, então, estar inserido nesse inquérito, mesmo ele não tendo sido... ele tendo sido aberto pelo próprio STF. Então, é uma discussão também formal, né, importante, e eu considero a discussão plenamente relevante. Acho os argumentos de quem é contra bons argumentos, mas os argumentos de quem é a favor também não são de se jogar fora, entendeu? Comparar, aí é onde o ponto que eu quero chegar, comparar a abertura de um inquérito que passou pela PGR, que tem seus atos... vamos dizer assim, auditados publicamente, porque está dentro do processo, é tudo feito por escrito, ou seja, não tem nada de Gestapo, entendeu? Está tudo lá. E tem habeas corpus, e o due process está funcionando, pô. Mesmo que você aponte uma falha, mesmo que você aponte que lá na origem ele está errado. E eu tendo até a concordar com esse argumento, mas ainda assim a vida do direito é controvérsia. Não é porque você perdeu um argumento que você destrói todo o sistema, entendeu? Não funciona dessa maneira. Então não é possível comparar a existência de um inquérito controverso, certo, com ataques diretos que vêm sendo feitos ao sistema e ameaças que vêm sendo feitas, especialmente pelo presidente da República, mas não só por ele, né, por muitos dos seus seguidores. Não há comparação possível. Não é possível você dizer, por causa de um inquérito de fake news, o STF precisa ser fechado, porque essas ações, elas não são comparáveis, elas não podem ser colocadas em equivalência. Basicamente é isso que eu defendo. E essa histeria que vem sendo criada diante de situações que são comuns e corriqueiras no direito, repito, controvérsias sobre ações abusivas de juízes, de promotores, acontece o tempo todo. A OAB está aí batendo, os advogados estão se batendo contra, e com isso eu não estou dizendo que isso deve ser tratado com normalidade, ou deixa para lá e tal, não. É para criticar, é para levantar a voz, é para criar fórum, é para ir para cima, é para fazer uma emenda constitucional, enfim, é para fazer o que for, dentro do debate institucional.
e não aproveitar uma situação dessa para promover o que, na verdade, é baderna, arruaça, entendeu? Contra as instituições que aqui entre nós, viu, assim, com todos os defeitos, elas já estão aí até um prazozinho bem interessante, né? A nossa Constituição está se segurando. Talvez essa seja a crise mais dura pela qual ela vem passando, né? Assim, nesse tempo todo, nesse tempo de vigência aí da nossa Constituição, eu acho que essa crise atual é uma das mais duras, das mais difíceis, entendeu? E ela vem se sustentando. A gente pode analisar o porquê, né? Mas um dos fatores que eu acho que vem concorrendo para isso é justamente o poder que o STF, pós 88, ganhou, né? Porque o STF de 64 não tinha poder nenhum, né? Ele foi esmagado pelo golpe. Agora não, agora a coisa é um pouco diferente. Agora a gente tem um judiciário também completamente diferente, né? Porque o STF não deixa de ser a cúpula do judiciário. Então, um ataque ao STF, ele é um ataque à decisão judicial lá da primeira instância. Porque se o presidente da República vai para a televisão, para o público, e diz assim, ó, eu não vou obedecer uma decisão do STF, o juiz de primeira instância, ele fica imediatamente com medo de que a sua decisão também não seja obedecida. Então, isso cria uma situação um pouco diferente. Como você tem um judiciário hoje muito mais empoderado, né, vou usar essa palavra, para não dizer poderoso, muito mais empoderado do que a época do golpe lá de 64, se a gente fizer essa comparação aí mais drástica, então a coisa muda de figura, entendeu, mano? Não é mais simples o cara chegar e bater na mesa e, não vou obedecer a decisão do STF. Aí a turma que tá por trás, espera aí, irmão, pega leve, agora você foi longe demais. E foi exatamente o que aconteceu, né? Ele deu a famosa ré do Monza, né? Aquela ré que entra você pode estar 80, ela entra. O cara deu a ré do Monza e disse, opa, não é bem assim, me ajuda aqui, porque de fato ele rompeu completamente o limite. Ele rompeu o limite, não é que ele esticou a corda já rompeu, ele está tentando costurar de novo, certo? E evidentemente, na minha opinião, não há equivalência possível. Eu não aceito esse argumento de dizer assim, não, mas você também tem que criticar o STF, mas eu já criticava, meu amigo. Eu critico o STF antes de ser moda, como o povo diz, né? Antes de ser moda, eu já critico, eu tenho artigos aí, em 2016, eu acho, não me lembro bem. Foi pós-impeachment. Houve aquela decisão, eu não me lembro agora qual foi, não vou lembrar, mas eu me lembro que eu participei de um daqueles textos que você joga no jornal, sim ou não, né? No Diário de Pernambuco, com o meu colega professor Gustavo Ferreira, militante da esquerda e tal, do PT, eu fiz um texto criticando o ativismo, e ele fez um texto não é a favor do ativismo, mas dizendo que o ativismo era isso mesmo e tal e coisa. Então eu tenho legitimidade para dizer esse tipo de debate, ele tem que ocorrer, é importante, criticar o ativismo é importante, mas nada perto de atentar contra a própria existência da instituição. Aí eu não aceito a equivalência, não vê, eu fiz um comentário, alguém botou embaixo assim, mas então nenhuma palavra para os abusos do STF. Aí eu disse assim, por enquanto, nenhuma palavra mesmo, porque qualquer palavra vai ser interpretada como se eu estivesse apoiando esse tipo de coisa, e eu não estou. Então, criticarei quando achar que deve ser criticado, como sempre fiz, mas não pode ser colocado em posição de equivalência, pelo menos é o que eu penso, sabe? Muito bom. Agora, dito tudo isso, feita esse esclarecimento fundamental, a gente consegue separar o joio do trigo? Quando é que a defesa da instituição eventualmente é usada de uma forma corporativista? E aí tentar trazer um dos casos que são emblemáticos para esse tipo de argumento, que é o caso da Cruzoé, que trouxe uma denúncia contra o ministro e houve uma decisão de censura, né, enfim, uma censura judicial de que aquela matéria tinha que sair do ar. Esse tipo de decisão acaba sendo um desvio do que deveria ser a defesa da instituição, porque uma denúncia de corrupção, todas as instituições, todos os agentes públicos estão sujeitas a eventualmente terem um caso de corrupção, e cabe justamente à imprensa esse papel de fiscalização, né? E trazer à tona uma eventual irregularidade não quer dizer
um ataque à existência da instituição, né? Como é que se faz esse joio do trigo aí? Não, nesse caso, a decisão é absurda. Simples assim. Inclusive, ela vai de encontro a toda a jurisprudência do STF sobre esse tipo de interferência, de censura judicial, que eu chamo, tá? O STF já foi claríssimo sobre isso em várias oportunidades. Não pode juiz fazer censura prévia de conteúdo, não pode. Então, é simples, é absurda a decisão, certo? Simples assim. Ela precisa ser... Aí você precisa... É absurda a decisão. E agora, né? Vamos invadir a casa do ministro? Não, a gente vai recorrer, a gente vai reclamar, a gente vai criticar, a gente vai apontar, e assim vai. Mas essa decisão, especificamente essa que você falou da Cruzoé, claro, eu não tive acesso aos autos, mas assim, eu posso com segurança dizer que ela viola toda a jurisprudência do STF sobre esse tipo de censura judicial, tá? De matéria jornalística ainda mais, né? De matéria jornalística. Então, a retirada de conteúdo do ar, ela só se justifica caso ela realmente envolva um perigo e tal, enfim, uma coisa muito maior, não uma discussão sobre uma matéria de corrupção. Isso parecem decisões que alguns juízes de primeira instância ainda dão de forma equivocada, violando a jurisprudência do STF, normalmente protegendo pessoas do poder público, enfim, né, retirando conteúdos do ar que possam atingir. A única instância, vamos dizer assim, em que isso ainda tem algum cabimento é na instância eleitoral, e ainda assim com uma limitação muito drástica, entendeu? Eu atuo na área eleitoral já há muito tempo, e a gente está acostumado com esse tipo de decisão, mas assim, ela só ocorre no último caso. Então não tem lógica, o próprio ministro do STF, né, se protegendo, dá uma liminar. Eu fico muito seguro para fazer essa crítica, entendeu, mano? Essa decisão é absurda, e ela viola a tradição do STF. Em matéria de liberdade de expressão, claramente, não dá nem para tergiversar aí. Agora, por outro lado, também uma questão que eu acho relevante, o ministro Carlos Aires Brito, o ex-ministro, né, recentemente participou de um Roda Viva, onde, questionado sobre o argumento bolsonarista de que as expressões de Bolsonaro seriam apenas um exercício da liberdade de expressão, ele trouxe uma tese que eu achei muito interessante, queria saber tua opinião a respeito, de que o presidente da República e pessoas que estão no exercício de cargo público não têm liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão é um direito do indivíduo perante o Estado, e o presidente é justamente o Estado em ação. O Estado tem dever e não direito. O que é que tu acha dessa tese? Interessante que ela venha do Carlos Aires é representativo, tá? Porque o Carlos Aires Brito, ele é um defensor também árduo, defensor daqueles, assim, de primeira hora da liberdade de expressão. Eu tive a oportunidade de participar de uma mesa no Congresso Nacional da Advocacia em 2015, eu acho, foi 2016, e com ele, né, e ele falou expressamente isso, ele disse, olha, a liberdade de expressão é absoluta, não tem essa de não existe direito absoluto, ela é absoluta. Agora, a gente precisa definir os contornos dela, só isso, né, claro que tem coisa que não é sobre liberdade de expressão, tá, foi que nem quando eu estava num evento apresentando um trabalho também sobre liberdade de expressão, e alguém disse, professor, mas o senhor está sendo muito radical na defesa da liberdade de expressão. Porque, por exemplo, quando a Anvisa, ela manda colocar no rótulo do remédio que aquele remédio não pode ser usado assim, aquilo é uma violação da liberdade de expressão, a proteção ao consumidor, mas isso não é sobre liberdade de expressão, não é sobre ideias, é sobre proteção ao consumidor, sobre violência, sobre outras coisas. O que eu acho que o Carlos Aires pode estar querendo dizer aí é isso, tá? Quando um presidente fala, ele não está simplesmente manifestando ideias. Ao falar, ele também age, né? Aquele caráter performático mesmo da linguagem, né? Então, quando ele age, quando ele fala, aquilo é agir. Então, simplesmente dar uma opinião para um presidente da República e para outros tipos de autoridades, né, não é simplesmente dar uma opinião, é agir. Então, eu acho que é nesse sentido que ele está dizendo, que ele não tem
liberdade de falar o que ele quiser, porque no exercício da presidência da República, o que ele fala tem consequências reais e imediatas. Então, né, na economia, a bolsa que sobe e desce, você imagina o presidente dar uma opinião de que, eu acho que o país tal deveria... Não funciona dessa maneira, porque ao dizer que ele acha, ele já está agindo. Então, se ele, sei lá, imagina que ele dá uma opinião sobre guerra com algum país. Quer dizer, não é uma mera opinião. Então, nesse ponto, eu concordo plenamente, e é interessante, porque ele está desenhando aí os contornos da liberdade de expressão, e como que dizendo, bicho, isso não é sobre liberdade de expressão, não, cara. O que tu está falando aí não é uma opinião, você não é um articulista de jornal, ou alguém que está na rua, no meio do bar e solta uma opinião. Você é o presidente da República. Se você vai lá e ameaça não haver eleições, você não deu uma mera opinião, entendeu? Você ameaçou não haver eleições. Isso é um fato. Isso é um fato concreto. Então, nesse ponto, eu concordo plenamente com ele. Muito bom. E o presidente, portanto, tem o dever de seguir a Constituição, né? De seguir o que a Constituição determina como escopo de suas atribuições. Se ele foge disso, ele está violando o dever constitucional do presidente, né? Agora, como a sociedade pode atuar nos controles desse tipo de abuso? Porque, em tese, enfim, a previsão para esses casos acaba sendo um crime de responsabilidade, portanto, é um julgamento via Congresso que depende, no fim das contas, da decisão unívoca do presidente da Câmara de dar início ao processo. Com o presidente da Câmara sendo aliado do presidente, a chance disso acontecer diminui. Como, então, a sociedade, quais são os instrumentos que a sociedade dispõe para proteger a democracia de um presidente que a ataca? Isso é muito difícil, né? Eu não sei se eu tenho resposta para isso, não, sinceramente, porque a gente está vivendo um momento aí de tensão, né? Muito grande, com um representante popular. Né? Não dá para negar que ele tem um respaldo popular, mesmo e talvez até por causa das coisas que ele fala. Então, esse é um desafio muito grande, que eu tenho pensado, refletido, que até agora as instituições estão conseguindo segurar a onda, né? Como diz a história, segurar a onda. Mas é basicamente isso que você falou, os controles tradicionais, né, da democracia, o impeachment e o voto, né, porque são os dois controles que basicamente a gente vai ter, além desses checks and balances que a gente está vendo funcionarem. A verdade é essa, a gente está vendo eles funcionando, no limite, mas estão funcionando, entendeu? Por enquanto, né, vamos dizer, por enquanto. Mas os controles que a gente tem são esses, né, o impeachment, que você disse bem, por ser um instrumento, mesmo que a gente já tenha tido vários, mas é um instrumento de excepcionalidade, né? Ele não é feito para ser usado o tempo todo, até se critica e se fala na instituição de controles mais periódicos, né? Como recall ou coisa que o valha. Mas o nosso controle é o voto, entendeu? Então, assim, eu também realmente, de um ponto de vista bem de direito constitucional, tá? Eu não vejo muita saída além dessa, não. Opinião pública, tá? Sociedade participando por meio da opinião pública, imprensa, enfim, essa opinião pública ampliada e muitas vezes fraudada, né, por causa das fake news, mas é o que tem, voto lá na frente e, eventualmente, o sistema político se mover por meio do impeachment. No mais, eu só vejo os controles comuns, né, do Congresso, a negociação em torno das propostas, enfim. Porque, infelizmente, o que a gente já teve, se alguém pergunta assim, de um ponto de vista técnico-jurídico, não faltam crimes de responsabilidade, tá? Não faltam. Isso aí já... Ninguém, a não ser quem seja muito apoiador do presidente, vai negar que, de um ponto de vista do direito, dá para fazer um parecer muito bonito com uma quantidade muito grande de crimes de responsabilidade. A questão é que falta respaldo político e popular também para isso, eu ouso dizer, tá? Porque entre 20% e 30% de aprovação não é um índice baixo, é um índice alto.
E isso não pode ser negado, isso está na realidade, está aparecendo nas pesquisas, está aparecendo nas ruas, na opinião pública, infelizmente, mas essa é a realidade. Então, diante dessa realidade, o controle do impeachment, eu também não acredito que ele vai ser usado, tá? Não acredito, pelo menos por enquanto, é isso que eu digo, né? Esse processo é muito dinâmico, a gente não sabe o que pode acontecer mais lá na frente, mas hoje, eu acho que realmente ele não vai ser, não vai rolar, entendeu? Eu acho que não vai rolar. Muito bom. Andrade, eu queria aproveitar para trazer alguns pontos, voltando ainda à atuação do Supremo sobre liberdade de expressão, que tem sido polêmicos. Um deles foi a decisão de interromper ou de proibir o financiamento via plataformas de conteúdo como o YouTube de canais bolsonaristas. Qual é a tua opinião sobre isso? Faz sentido dizer que alguém não pode ser financiado por uma plataforma como o YouTube pela geração de conteúdo? Eu não vi, mano, assim, eu fico. Eu vou dar uma opinião, tá? Mas com o cuidado de dizer que não vi os autos. Então, eu não sei que tipo de conteúdo a gente está falando, isso é muito importante, sabe? Porque o que se diz, né? O que se diz, a justificativa para tal, é que essas plataformas estariam, não é discutindo ideias somente, mas apontando para atos concretos de violação à lei e à Constituição. Aí, veja, se isso for verdade, é uma medida cautelar como outra qualquer que pode ser aplicada, sem problema nenhum. Como a prisão, qual o problema de prender? Não vejo problema nenhum. Dentro do processo, com o devido processo legal, direito à defesa, tem direito a habeas corpus, entendeu como é? Tá tudo aí funcionando, a turma tá metendo HC para cima, entendeu como é? Queria as 5, mas só o que faz é usar HC, entendeu? Então, assim, eu tenho que, claro, analisar cada caso para dar uma resposta mais concreta. A princípio, essa é uma medida, considero uma medida, apesar de cautelar, extrema, né? Ela é uma medida dura, isso aí eu não posso negar. Mas eu não vou rechaçá-la de antemão, tá? Porque a autoridade judiciária, diante de uma ameaça desse tipo, pode sim tomar esse tipo de decisão, que é uma decisão que pode sofrer recurso, entendeu? Ela vai sofrer recurso, ela vai ser criticada, ela vai ser, dentro do processo judicial, questionada. Então, isso é comum, faz parte, e eu diria até que é uma decisão menos drástica do que a prisão, né? Porque essa é uma típica decisão de cautela dentro de um processo, de um inquérito, um processo penal, né, que pode se realizar. Agora, claro, eu não duvido de que possa haver abuso. Eu sou um crítico dessa sanha, vamos dizer assim, persecutória que muitas vezes as autoridades judiciárias têm, tá? É bom que fique claro isso também. Eu considero que muitas vezes há um exagero. Mas, repito, eu tenho muita cautela em criticar os exageros hoje, porque parece que você está justificando as ações contrárias. Não é o caso, tá? Eu acho que tem que analisar cada caso aí com muito cuidado. Eu não sei o conteúdo dessas plataformas, mas se a coisa foi assim, aleatória, entendeu como é? Se foi uma coisa assim de baciada, bota todo mundo no bolo e proíbe de falar, aí a coisa realmente tem que ser revista e temos que ter cuidado. Uhum. Deixa eu tentar entender para deixar bem claro assim qual é a tua opinião. Se alguém defende abstratamente eu acho que o melhor regime político para o Brasil seria uma monarquia onde Bolsonaro é o monarca. Isso é uma defesa abstrata de ideia. Agora, se alguém diz vamos todos para invadir o STF, fechar a corte, aí já não é mais uma defesa abstrata de ideias, né? A articulação de uma ação golpista. Perfeito. É basicamente isso. Se a gente puder colocar de forma bem clara, né? É isso. Até porque o livre debate de ideias, ele não, na minha opinião, ele não está sendo cerceado. Primeiro porque a turma está aí defendendo suas ideias, entendeu? Agora, mano, falando muito francamente, eu não tenho acesso a esses canais bolsonaristas. Eu não perco meu tempo com eles. Então, eu, de fato, não sei o que essa turma está fazendo e falando, tá? É importante analisar isso mesmo, porque muitas vezes pode sim, como foi o caso aí da Cruzoé, pode sim ter cometido exageros e decisões, na minha opinião, bastante erradas, entendeu?
e elas devem ser criticadas, a gente deve chamar atenção para elas. O que me incomoda é aquilo que eu falei lá no início, entendeu? É achar que isso tudo tá tudo no mesmo balaio, né? Dizer assim, não, uma ação orquestrada do STF contra a liberdade de expressão, não é bem assim, né? Não é bem assim. Há situações em que, pelo menos do conhecimento que eu tenho, se justificam, tá? Na minha opinião. Na minha opinião, a prisão do deputado Daniel Silveira, né? Siqueira. Isso, Silveira. Silveira, se justifica plenamente. Eu vi o vídeo, certo? O vídeo é uma ameaça concreta, clara, ele tem poder de difusão, ele cometeu um crime, então eu considero que aquela prisão, eu, como advogado, considero, olhando abstratamente, que aquela prisão foi justificada, tá? O que quer dizer, então, que quem defende que a prisão não foi justificada está completamente errado? Não é nem isso, né? O direito, você sabe, tem esse debate de ideias. É sobre isso que eu estou falando. Esse é um debate comum. Então, assim, o Supremo, em resumo, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo tendo havido, e eu tenho certeza que há, exageros nessas ações, tá? Mesmo assim, ele está agindo dentro do jogo. Pode ser que lá na frente, do mesmo jeito que aconteceu com o Moro, tá? Vou fazer essa provocação aqui. Do mesmo jeito que aconteceu com o Moro, pode ser que lá na frente se diga assim, ó, aquela decisão ali foi errada, vamos anular esse processo. Pode. Isso também faz parte, né? O pessoal fez um enxame com a coisa do Moro, mas assim, a gente descobriu aquilo tudo do Moro depois que pegaram aquelas mensagens, né? Entre eles. Mas o Moro, quando divulgou, por exemplo, o áudio da Dilma, eu me lembro que eu comentei assim, ó, essa decisão aí é bem ruim, viu? Porque, vou te contar, jogar esse áudio, não há justificativa jurídica para jogar o áudio na rua. Mas o Moro fez botando no papel, entendeu como é, mano? Ele botou no papel, ele não vazou o áudio, entenda? Ele não vazou o áudio, que seria claramente um crime. Ele não vazou o áudio. Ele justificou, botou no papel e disse, tá aí, ó, a minha decisão, recorra. Então, é isso que eu estou dizendo. O STF não está prendendo ninguém na calada da noite, entendeu como é? Nem está fazendo uma noite das facas longas, não. Vamos assassinar todo mundo numa noite, na outra a gente justifica. Não se trata disso, entendeu? Está tudo no papel, está tudo no processo, está tudo lá escrito, para todo mundo analisar. Essa é a minha análise. Eu posso, sim, pontualmente, como você pediu, concordar ou discordar com o outro ponto, e isso faz parte, isso é normal, e isso é a vida do direito. O que não significa dizer que toda ação está orquestrada para violar a liberdade de expressão. Aí não dá, entendeu? Aí realmente, assim, força muito, né? Força muito. E termina justificando, né, as doidices que o pessoal está falando. Pois é. Aproveitando que você citou o Moro e a questão das decisões poderem mudar ao longo do tempo, eu queria ouvir tua opinião sobre o efeito que isso tem sobre a percepção da opinião pública a respeito da estabilidade das regras. Porque, para um leigo, já ouvi muita gente comentando, dá uma sensação de que a decisão, quando você vê por 6 anos o Supremo corroborando as ações, por exemplo, do Sérgio Moro no âmbito da Lava Jato, e depois, de repente, toma uma decisão de que, na verdade, lá no início, na origem, não devia ter sido julgado em Curitiba, que foi essa a decisão, né? Foi sobre o lugar do julgamento não ter sido adequado, depois de terem analisado diversas vezes questões ali do âmbito do processo. Isso não gera uma sensação de casuísmo, de um império do contexto político, da conveniência política, mais do que de um império da lei? Gera sim. Eu acho que o nosso processo, né, no geral, o processo penal, especialmente porque essa questão da impunidade, ela tem ela tem uma importância fundamental nessa estabilidade social que você está falando, né? O que eu penso, assim, é que realmente a coisa da impunidade, ela gera esse problema. Então, o processo penal deveria ser revisto, o processo todo brasileiro deveria ser revisto. A gente tem muitas instâncias decisórias e o processo demora demais. Tudo isso gera instabilidade, tá? Porque, claro que no caso do Lula, especificamente, né, teve um fato novo, tá, mano? A gente não pode negar isso. O fato novo foram as tais conversas
que vazaram, roubaram, hackearam, eu não sei como, mas assim, as conversas são gravíssimas, entendeu? Não dá para negar. Aquela combinaçãozinha ali entre juiz e promotor, que não pode, cara, não pode, entendeu? Então, teve esse fato novo. Eu acredito, como você Mas aí, está uma defendendo. provocação. Não faria mais sentido aí declarar a suspeição do juiz do que a mudança Mas do... fizeram isso também, então foram duas, né? É isso que eu ia dizer. Teve essa do Fachin, que meio que, vamos dizer que foi uma forçadinha de barra, né? Da competência, porque retomar esse tema da competência territorial no final de tudo meio ridículo, né? Aqui entre nós, a palavra é essa. Mas teve também a anulação das provas, né? Teve também a anulação das provas. Então, assim, realmente foi uma pancada dupla, né? Que ele levou. Tanto foi assim que o caso do Triplex, recentemente, a juíza nem recebeu a denúncia e tal, porque disse, o Ministério Público não apontou as provas, e eu não sei que prova está valendo, que prova não está valendo, então é o seguinte, não tem prova, entendeu? Em resumo, foi isso. O que também é um pouco absurdo, né? Mas, enfim, o que você está falando é certíssimo, tá, bicho? Agora, isso aí passa por uma reforma séria no sistema de justiça, né? Eu tô falando do sistema de justiça no processo que a gente chama, processo civil, processo penal e tal. Tem muita coisa para rever aí, limitar os recursos superiores, entendeu? Tem que matar na segunda instância mesmo, a maioria das coisas. Agora, a gente está falando disso aqui, que era para a gente estar discutindo isso, tá? No Brasil hoje. Era para a gente estar discutindo esse tipo de reforma, porque esse tipo de reforma também está relacionado com aquilo que foi prometido lá, né, pelos liberais que apoiaram o governo Bolsonaro. Foi prometido que esse tipo de reforma é o que ia acontecer, que são reformas que colocam o país, vamos dizer assim, num ranking melhor, numa posição melhor em termos de realização de negócios, e isso também está relacionado com segurança jurídica, né? Então, é um debate para a gente ter realmente essa reforma no nosso sistema judiciário. Mas esse debate está completamente atrasado, né? Assim, ele vai ficar de lado aí, enquanto a gente tenta manter o básico que tem, para lá na frente a gente sentar de novo e dizer, rapaz, vamos rever isso aqui, entendeu? O processo não pode demorar 10, 20 anos, entendeu? Isso não faz sentido. Então tem muita coisa para mexer, em termos de burocracia, de simplificação, sabe? Enfim, eu estou vendo isso aqui também no órgão, né? Um monte de coisa que você quer fazer, mas tem uma lei, aí tá danado, aí tem que mudar a lei, para mudar a lei tem o lobby, aí pronto, imagine, né? Então, imagine você, mano, o que seria mudar a competência de tribunais extremamente também poderosos e empoderados, como STJ, TST, TSE, entendeu? São todos tribunais superiores, sediados em Brasília, que são uma espécie de terceira instância das decisões judiciais que já passam pelo juiz e pelo tribunal do seu estado. Então, você vê aonde você pode chegar, né? Isso fora os detalhes jurídicos aí, que se você chamar um processualista aqui, você vai ficar louco, entendeu? Né? Que o cara faz um recurso superior, o desembargador não manda, ele agrava, sobe, o agravo perde, você entra com outro, isso tudo para o processo subir. E aí são 3 anos, entendeu? Não é nessa brincadeira. Então, é uma coisa realmente de louco, que é muito difícil mudar, mas alguém tem que iniciar essa mudança, entendeu? Alguém tem que dizer, vamos retomar esse debate. Esse já foi um debate que estava meio na moda, eu me lembro da emenda Peluso, né? O ex-ministro do STF chegou a propor, eu não me lembro aqui dos detalhes, mas uma emenda constitucional bem drástica, entendeu? Que limitava radicalmente a subida dos recursos para os tribunais superiores. Mas essa emenda, na época, ela entrou no debate, vamos dizer assim, nacional, ao menos no âmbito do direito, mas terminou não passando, né? Não foi. Mas a gente tem que retomar esse debate, pacificar a parte política, para ir retomando esses debates que o Brasil precisa, de fato, né? A gente precisa rever isso, porque não tem condição. Eu sou advogado, né? Na verdade, eu estou exercendo esse cargo, mas sou advogado. E a gente, na advocacia, lida com isso o tempo todo, entendeu? Mas a gente lida com isso na maior naturalidade, porque, de fato, essa é a vida do advogado. Então, para o público, né? Você falou, o público leigo e tal, nunca vai entender. O público leigo nunca vai nem entender, nem vai aceitar que um processo demore 10, 15 anos, cara. Entendeu? Isso não tem lógica, isso não tem sentido. Então, realmente é um debate que a gente tem que retomar quando as coisas se pacificarem, né? Eu acho que um último aspecto aqui para a gente tocar na conversa
que é muito atual também, e que talvez o contexto dificulte o debate, é a questão das fake news, né, que são um desafio importante para o processo democrático poder acontecer com o livre mercado de ideias. Né? A gente precisa, para mencionar Stuart Mill, que as melhores ideias possam sobreviver. Para isso, as ideias precisam ser verdadeiras. Então, é um desafio importante. Agora, como lidar com esse desafio é muito difícil, né? Porque definir o que é verdade e o que é mentira é um debate filosófico de 1000 anos e que Não tem solução, né? é insolúvel. Como tu vê essa questão? Porque muita gente também, nesse debate sobre liberdade de expressão, entra num argumento de que fake news não é algo que esteja no âmbito da liberdade de expressão. Mas minha opinião pessoal é que aí a gente entra numa situação muito mais delicada, que é definir o que é verdade e o que é mentira, o que é fake news e o que é que não é, né? Eu Qual é a acho tua também. opinião sobre isso? Eu acho também. Eu não posso deixar de reconhecer que a dinâmica desse processo todo mudou, né? Recentemente. A gente tem que lidar com as chamadas fake news num contexto não de espalhar boato, de soltar uma informação falsa para prejudicar alguém. A gente está falando de uma coisa quase que industrial, baseada em estudos de neurociência e psicologia, enfim, ou seja, é manipulação mesmo, tá? Então, nesse sentido, eu acho que tem que ser abordado, não de conteúdo, não discutir o que é verdade, o que é mentira, sabe? Eu acho que se pode inicialmente pensar, eu estou falando de um ponto de vista institucional, sabe, mano? Pensando, eu sou advogado, né? Eu penso logo na parte, vamos dizer assim, normativa da coisa. De um ponto de vista judicial, ou seja, na abordagem a posteriori, eu acho que sim, é possível identificar, né, a posteriori. A posteriori significa que já passou o problema, né? Já aconteceu, já teve dano, já era e tal, mas é assim, para punir. Então você vai identificar lá o cara que em caráter por meio de plataformas falsas, contas falsas, robôs e tudo mais, impôs uma série de informações que, né, posteriormente a gente viu, né, que eram falsas, e eu acho que tem punição, é possível, de repente, até com a legislação atual já punir e tudo mais, então isso aí eu não vejo problema. Mas isso não resolve nada, concorda comigo? Porque quando já Você faz o aconteceu, enquadramento como fraude, como uma. isso, você, né, vai encontrar o caminho para enquadrar, isso aí não vejo problema. Mas o problema todo é o controle prévio, né? Que eu acho que é isso aí que é muito difícil, reconheço que é muito difícil, não tenho nem de longe assim, a solução para isso, enfim, nem um caminho. A única coisa que eu penso é que as próprias plataformas e tal, enfim, podem encontrar caminhos de mitigar isso, mas acabar não vai ter como, entendeu? Não tem como, porque o uso das fake news, ele é feito independentemente de qualquer tentativa, ou enfim, ou punição posterior, porque o efeito que se quer é maior do que o dano que se pode ter para quem produz as fake news. Então, eu estou falando isso assim porque a gente eu lidava com esse tipo de dilema no âmbito do direito eleitoral. Como eu te disse, no direito eleitoral, essas coisas têm efeito imediato, tá? Então, o direito eleitoral já mexe com isso, com o controle, né, judicial dessas coisas, e mesmo ele não consegue segurar, entendeu? Então, na véspera da eleição, tá lá um monte de panfleto. Eu não estou falando de fake news de agora, tá? Eu estou falando de panfleto na cidade do interior, com mentiras escabrosas, assim, contra os candidatos, e depois que o panfleto já está na rua, já era, entendeu como é? Não volta mais atrás. Você vai tentar punir, eu estou falando de panfleto, mano, imagine no âmbito digital, tá? Então, não vamos também ter uma ilusão de que a gente vai arrumar uma solução para isso, né? A gente tem que entender esse fenômeno, trabalhar com ele, né? Compreendê-lo também um pouco, mas esse é um mal que eu não vejo solução de médio prazo, tá? E acho que uma coisa bem importante do teu comentário é
contextualizar que não se trata exatamente de um problema novo, né? Novo é a plataforma de difusão, mas mentira A escala, né? A em escala, política, talvez a exato. técnica disso, né, é nova, né? O conhecimento sobre os efeitos disso tem muita coisa mais nova e claro, a própria internet, né? Ela mesma ela já, enfim, mexe com uma escala de informação muito maior. Mas é claro que isso não é uma questão nova, e mesmo lá, quando era uma coisa arcaica, a gente não conseguia segurar, entendeu? Não tem como segurar. Imagine agora. Então, eu acho que sim, a punição a posteriori vai acontecer, né? As pessoas, os tribunais vão atrás, o Tribunal Eleitoral vai combater, vai atrás, mas vai escapar, entendeu? Não tem saída. O cara contrata a empresa para disparar o WhatsApp, né? E aí a empresa dispara o WhatsApp de um número qualquer que ninguém sabe onde foi, acabou, se ninguém pegou, não pega mais e já era, já foi a mensagem, né? Já foi a mensagem é falsa, mas e daí, né? Porque a grande vantagem das fake news é a falta de filtragem total que a gente tem, né? Recebeu e a gente recebe tanta informação que nem sempre você consegue filtrar. Então entrou já, passou, você não foi investigar, já era, já entrou naquilo na sua cabeça, né? E você já está com aquilo como se fosse uma premissa, né? E como é que você consegue se desvencilhar? Isso é uma covardia, na verdade, né? É uma covardia com o nosso cérebro, porque a gente não tem defesa com relação a isso. Eu não sei não para onde vai com esse negócio não, viu, mano? Vai ser complicado. É complicado. Certamente vamos ter que debater bastante ainda sobre esse desafio. Adroaldo, super obrigado por essa entrevista. E para Agradeço. finalizar, qual é se tivesse que sintetizar, assim, qual que é o grande desafio, na tua visão, do cenário atual para a liberdade de expressão e para a democracia no Brasil? Bicho, eu acho que hoje, tá? Hoje, a gente não pode mais prescindir de defender a liberdade de expressão, certo? Defender a liberdade, tá? Encarando a liberdade dentro desse contexto que a gente está vivendo, que é um contexto de emergência duplamente, tá? A gente está vivendo um contexto de emergência por causa da pandemia, que ainda não acabou, né? Está diminuindo por causa da vacinação, mas ainda não acabou, e, claro, por causa das constantes ameaças que a nossa democracia, frágil democracia, jovem democracia, vem sofrendo. Então, defender a liberdade sem entender esse contexto vai nos fazer usar um conceito de liberdade, como eu falei, vulgar. Né? E isso me preocupa muito, porque é isso que vem sendo feito por justamente aqueles que, como você bem mencionou no início, atacam a democracia em nome da liberdade. Isso é desesperador, sabe? Isso realmente me deixa muito frustrado e preocupado. Então, a gente precisa estar atento a essa linha de defesa e participar do debate público, como o Livres vem participando de forma brilhante, parabenizar todo mundo aí, né? Vocês sabem que eu sou realmente um entusiasta do grupo, entrei lá atrás, lá no início, ainda era partido, quer dizer, era não, né? Queria ser partido, terminou não virando mais partido com a entrada do Bolsonaro, né? Eu me lembro que eu cheguei a me filiar, e é um trabalho da peste para se desfiliar, eu ainda estou filiado, eu acho, ao PSL, olha que negócio da velha. Então, assim, eu estou lá desde o início, vi o esforço todo, então parabenizo todos vocês, tá certo? Continuem assim, eu acho que o tom é esse mesmo, e eventual crítica que já fiz, e tudo, faz parte do movimento, né? Um movimento como esse, ele tem um certo grau de heterogeneidade mesmo, mas é isso, né? Seguindo sempre com os princípios que vocês estão seguindo, parabenizo mais uma vez. Eduardo Catão, super obrigado, uma voz fundamental para a gente ouvir sempre, em defesa da liberdade por inteiro e com consistência e formação, enfim, que nos ajuda sempre a multiplicar o entendimento adequado dos desafios do liberalismo no Brasil. Super obrigado, Eduardo. E obrigado também a você que acompanhou a conversa. Se você gostou, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, que a gente está sempre trazendo conteúdo novo para você. Muito obrigado e até a próxima.